Bom dia a todos, boa noite a todos. Ok, Para enfermeira Dora, algumas pessoas o dia ainda não. Diga, diga, pera. posso só pedir-lhe um minutinho para concluir aqui a. Se faz favor, peço desculpa. Neste momento está tudo a postos. Vamos começar com a senhora enfermeira Dora Franco, presidente da secção regional do Sul. Enfermeira Dora, pode começar, por favor. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Secção Regional do Sul. Esta noite sobre feridas e sobre aquela que é a abordagem mais indicada da pessoa que tem um problema que é efetivamente muitas vezes um problema de saúde pública. A área das feridas é uma área transversal a todas as especialidades, a todas as práticas. É de facto um foco que requer a nossa atenção e temos para falar sobre esse foco e sobre esse fenómeno os membros da nossa Comissão Regional da Assessoria Técnica e Científica na área das feridas. Temos o moderador, que é o enfermeiro Carlos Mateus, da ULS Amadora Sintra. Temos também as colegas Adelina Valfreixo, também da ULS Amadora Sintra. E temos a colega que vem da ULS do Alto Alentejo, Luísa Velez. E temos ainda também, que não estando em Portugal, está sempre com o coração em Portugal, a nossa Joana Mestre, que está agora também como enfermeira na Arábia Saudita e vai nos falar da sua experiência fora do nosso país. Gostaria de agradecer à Filomena, que está aqui em representação do Conselho de Enfermagem Regional, e na sua pessoa também agradecer a todos os membros do Conselho de Enfermagem Regional e também à enfermeira Tânia Soares, que é presidente, e mais uma vez congratular o Conselho de Enfermagem pela organização deste webinar. Agradecer à Madalena, que é a nossa gestora na área da comunicação e da imagem, e também às nossas colaboradoras que na sombra fazem acontecer e fazem muitas vezes milagres. Como vos dizia, esta área do tratamento das feridas e da viabilidade celular do ponto de vista também pessoal, uma área de interesse. Considero que é efetivamente também uma área que requer o nosso olhar mais diferenciado, mais especializado e que é transversal à nossa prática e muito sensível àqueles que são os nossos indicadores. E por isso é também com muita expectativa, mas também com a certeza de que vai ser um sucesso este webinar. Ao longo deste webinar, vocês podem colocar as questões no bate-papo. Depois aqui o Carlos Mateus vai tentar fazer a gestão junto das colegas e desejo a todos um webinar muito profícuo em termos de conhecimento, mas também em termos de discussão. Boa noite a todos, sejam bem-vindos e passo a palavra ao Carlos Mateus. Olá, boa noite a todos. É com muita satisfação que vejo uma audiência tão grande, neste momento estão praticamente 1.500, estão 3.000 enfermeiros inscritos neste nosso webinar, o que demonstra também a importância que o tratamento de feridas e talvez a procura de conhecimento sobre esta área tem com os nossos colegas. Acho que é fundamental esta área, infelizmente, também é um pouco, sei lá, negligenciada nos cursos de licenciatura de enfermagem. Deveria haver, se calhar, alguma cadeira, algum semestre que tivesse dedicação a esta área do tratamento da ferida complexa, da ferida crónica, como se chamava antigamente. E isto, a ausência deste conhecimento faz também com que seja necessário, e acho que é fundamental, termos mais webinars deste tipo para podermos também divulgar um pouco mais o conhecimento e tentarmos fazer práticas mais baseadas na evidência. Para isso que nós estamos cá, é para tentar melhorar as práticas de todos e todos falarmos a mesma linguagem enquanto corpo fundamental no tratamento da ferida e não deixarmos para outros profissionais o papel preponderante nesta área do conhecimento. Para isso, nós hoje temos aqui, como a Dora falou, temos
3 preletores. Eu vou ficar apenas aqui a moderar e a tentar gerir depois as vossas questões, que eu imagino que vão ser centenas, milhares. Vamos tentar responder ao máximo possível e tentar fazer com que isto seja um momento de aprendizagem muito bom para vocês, para depois eu poder também fazer mais webinars no futuro, não é? Porque acho que é importante termos esta perspectiva. Ok, e para falarmos, para começarmos, vamos falar aqui, vamos ouvir primeiro a Joana Mestre. A Joana Mestre tem uma perspectiva diferente, porque ela neste momento está a trabalhar fora do país e ela neste momento tem as funções do Wound Care Specialist Team Leader no National Guard of Health Affairs em Jeddah, na Arábia Saudita. Costumo dizer essas coisas todas em Camon. E é enfermeira especialista, é mestre em enfermagem de reabilitação pela Escola Superior de Saúde Egas Muniz. Tem uma pós-graduação de feridas e viabilidade celular que fez aqui há uns anos na Escola Superior de Saúde de São Francisco das Misericórdias e vai-nos falar no tema o enfermeiro perito em viabilidade celular, uma outra realidade. Ou seja, vamos tentar que a Joana nos transmita qual é a realidade dela num país que neste momento está a ser de vez em quando bombardeado pelo Irão e como é que ela consegue tratar feridas enquanto houve ali explosões à volta. Joana, a sala é tua. Obrigada, enfermeiro Carlos, obrigada também pelo convite. É um gosto enorme estar aqui e, mais que tudo, é um gosto enorme passar, neste momento, se calhar, mais de meia hora a falar português, porque de facto não existe no meu dia a dia. Vou tentar aqui compartilhar então a minha apresentação. Estão a ver? Ai, meu Deus. Estão a ver? Não estou a ouvir nada. Não, Joana, está em branco. Temos uma Está imagem bem. branca. Desculpem, isto tinha de acontecer. Fizemos isto tantas vezes. Tens de partilhar a apresentação, não é o ecrã em branco. Espera aí um bocadinho. Tranquilo. Eu estou a tentar. Ok. Compartilhar. Ok. Agora? Sim, já está. Agora Feito. está? Passa, Ok, espera aí. passa só para o primeiro diapositivo. Top. Ok, então, o meu nome então é Joana, sou enfermeira então com experiência na área de cuidados intensivos, é o meu background, mas desde 2016 que tenho uma pós-graduação em feridas e viabilidade celular e desde há 2 anos que vim então para a Arábia Saudita, neste momento estou em Jeddah, e sou enfermeira especialista em feridas e viabilidade celular. A apresentação que vos trago hoje surge precisamente dessa vivência e da forma como ela me permitiu olhar para a enfermagem e em particular para a área das feridas de uma perspectiva diferente e começo então por vos falar sobre a pessoa portadora de ferida enquanto problema de saúde global, como a enfermeira Dora também já disse. As feridas crónicas são um problema global e uma verdadeira epidemia silenciosa afetando milhares de pessoas em todo o mundo. Não resultam apenas de uma causa, mas sim de vários fatores. Aqui na Arábia Saudita existem estes fatores são um bocadinho mais frequentes, porque tendo em conta o estilo de vida que os sauditas levam e tendo em conta a alimentação que também têm, isto acaba por desenvolver e por afetar as doenças crónicas que eles têm. E falamos então da diabetes mellitus, que é uma doença bastante prevalente aqui, desnutrição e obesidade, a imobilidade. Portanto, aqui na parte da imobilidade eu gostava de salientar que, ao contrário daquilo que eu vi em Portugal, aqui eles querem levar os familiares para casa, não os querem deixar no hospital e muitas vezes até assinam alta contra parecer médico porque querem levar os familiares para casa. Têm algum tipo de formação, muitas das famílias,
mas muitas das vezes, e eles acabam sempre por fazer o de melhor sabem, mas muitas vezes quando esses doentes que estão, por exemplo, acamados, vão parar ao hospital por uma pneumonia ou assim, acabamos por perceber que existem ali mais outros problemas, como é o caso das úlceras por pressão ou mesmo de feridas com de etiologia diabética e tudo mais. O envelhecimento também é um problema cá. Apesar de a esperança média de vida ser inferior àquela que é conhecida nos países da Europa, que ronda mais ou menos os 65 anos, que eu também não fazia ideia, para mim foi uma surpresa, mas a verdade é que as pessoas mais idosas acabam por ficar mais em casa. Depois existe a insuficiência venosa, a doença arterial periférica, insuficiência cardíaca, renal e hepática. O doente aqui, apesar de começar a vir mais vezes ao hospital, ainda há muita renitência em vir para o hospital e quando chegam já têm este género de doença crónica muito evoluída e acaba por ser mais difícil de gerir. A nível internacional, existe então aqui uma procura crescente por enfermeiros especialistas, não só em feridas, porque acompanhando o aumento das doenças crónicas e da complexidade também das feridas. Há também uma maior necessidade em termos internacionais de padronização dos cuidados com base em guidelines internacionais e recurso a novas tecnologias. Ou seja, por exemplo, aqui o que eu noto é que existe poder económico para ter a tecnologia de ponta, mas depois eles têm alguma dificuldade em ter profissionais que acabem por acompanhar e por fazer acontecer essa tecnologia de ponta. Além disso, o contexto multicultural influencia também a comunicação e a adesão ao tratamento, tornando o cuidado ainda mais desafiante. A nível, pronto, como eu já disse, existe um grande investimento aqui na Arábia Saudita na prevenção de úlceras por pressão. Isto tem tudo muito a ver com a segurança do doente e eles falam num patient experience, ou seja, o doente quando sai do hospital, ele faz uma avaliação de todo o seu percurso e eles querem que essa experiência seja o mais positiva possível. Portanto, essa experiência positiva acaba por ser influenciada também pela nossa prestação dos profissionais de saúde. E então, existe aqui um investimento em superfícies de apoio, em adequação de rácios. Posso-vos dizer, por exemplo, eu vou dar o exemplo da UCI porque é de onde eu venho. Aqui o rácio é de 1 para 1. E muitas vezes nós não vemos, quer dizer, se calhar quase nunca vemos isso em Portugal. Destaca-se também a importância das equipas de enfermagem especializadas em feridas e viabilidade celular. Portanto, eu sei que isto existe em Portugal, em alguns hospitais. Aqui nós temos uma equipa de enfermagem de feridas e viabilidade celular dedicada e o que nós temos é uma equipa neste momento somos 5 enfermeiras, o hospital também não é muito grande, e essas enfermeiras estão divididas pelas áreas de intervenção, ou seja, nós dividimos por unidade de cuidados intensivos, medicina, cirurgia, portanto dividimos cada uma e elas acabam por ser uma referência nesta área e elas acabam por fazer tratamento, por fazer prevenção e por fazer formação das equipas também. O que é que nós temos aqui mais? Úlceras por pressão, temos imensas em termos de então, cuidados intensivos, temos muitas úlceras por pressão associadas a dispositivos médicos, inclusive úlceras por pressão em mucosas. Depois, na parte oncológica, temos muitas feridas malignas, coisas que, pronto, eu também não tenho grande experiência em feridas malignas, mas nunca tinha visto feridas tão complexas. E depois, uma coisa muito específica aqui desta região, que são as queimaduras autoinfligidas. Ou seja, nós temos estas feridas resultam da aplicação intencional de calor, seja ela por metal aquecido ou mesmo por fogo sobre a pele. Isto está relacionado com crenças culturais, práticas tradicionais, ou seja, eles
Aquilo que eles dizem é que ao infligirem estas queimaduras, que o corpo que vai tirar o mal do corpo, pronto. E ainda vemos muito, principalmente aqui em Jeddah. Em Riad eu não vi, posso dizer que não vi nenhuma, mas aqui em Jeddah vimos muito. Isto tem a ver também com a proveniência pronto, de onde eles vêm. Para vos dar um contexto em termos de hierarquia aqui do hospital onde eu trabalho. Aqui a ED, Associate Executive Director, é como se fosse a nossa enfermeira diretora. Depois temos o Clinical Nurse Director, que é um género de supervisor, ou seja, nós temos o supervisor e depois temos os managers, os enfermeiros-chefes, e nós, nurse specialist, estamos ao nível do nurse manager, mas com outra especificação. A ideia aqui é trabalharmos lado a lado com os nurse managers, de forma a conseguirmos fazer aqui um trabalho de prevenção, de tratamento e de educação em termos de enfermagem. Como eu já, não sei se já disse, mas acho que sim, aqui as equipas de enfermagem têm uma multiculturalidade enorme. Nós temos enfermeiros de muitas zonas do mundo e os cursos de enfermagem são muito distintos. Portanto, não é possível eu que sou portuguesa, ou qualquer um de nós que seja português, que tenha a mesma formação que um enfermeiro do Paquistão ou um enfermeiro das Filipinas ou whatever. Tipo, eles acabam por, se nós, como o enfermeiro Carlos disse, temos uma lacuna em termos de feridas e viabilidade celular, então estas nacionalidades ainda têm a mais. Mas, tipo, nós somos chamadas muitas vezes, por exemplo, para arranhões. Eles não sabem o que é que há de colocar. Portanto, nós temos aqui também um longo caminho pela frente. Depois, como eu já disse, temos o que é chamado o staff nurse, que é um enfermeiro generalista, que faz parte da equipa de feridas, da minha equipa, e que acaba por ter formação, tipo workshops, ou o enfermeiro interessa-se por esta área e começa a fazer tipo autodidata, começa a estudar e acaba por ter também o background do nurse specialist, que acaba por dar aqui um conhecimento e uma partilha diferente. Muitas das vezes nós funcionamos como consultadoria, eles às vezes ligam-nos para ir ver uma ferida porque têm uma dúvida num tratamento ou assim. O enfermeiro perito em feridas atua num nível de enfermagem avançada com um papel muito diferenciado. Não se limita a tratar a ferida, mas faz aqui uma avaliação aprofundada, toma decisões clínicas especializadas e coordena os cuidados. Nós, inclusive, também trabalhamos com os médicos, cirurgia geral, cirurgia vascular, dermatologia, muitas vezes chamam-nos. No meu hospital isto não acontece, mas noutros hospitais eu sei que o Wound Care Team até é chamada para terapias avançadas, como é o caso da terapia tópica negativa. Além disso, neste momento o nosso maior foco é na prevenção, na gestão de risco, na qualidade e na melhoria contínua dos cuidados. Em termos de intervenção, nós damos apoio a todos os serviços hospitalares, como eu já disse, portanto a nossa equipa é dividida pelos vários serviços do hospital. Também temos uma equipa de domicílio que não faz parte minha, portanto é uma equipa à parte, mas que existe sempre comunicação entre nós. Por exemplo, se o doente está no domicílio e está a ser avaliado pela uma wound care nurse que vai ao domicílio e o doente é internado no hospital, existe sempre, portanto, os registros são uniformizados e nós conseguimos perceber o que é que estão a fazer em casa e mantemos tratamento ou debatemos porque não concordamos ou whatever. E depois também temos a clínica hospital de consultas. Aqui nós temos uma intervenção menor neste momento. Apesar dos avanços nesta área, ainda existem vários desafios na prática clínica. Destaco as diferenças culturais, as barreiras linguísticas, portanto, há muito. Aqui em Riad eu também não reparava tanto nisto, a grande parte dos doentes falavam inglês, aqui não. Aqui há muito poucos doentes que falam inglês e mesmo os familiares, portanto existe aqui uma barreira linguística, mas a minha sorte é que eu tenho na minha equipa 3 enfermeiras sauditas, portanto é uma mais-valia para mim.
Há também uma elevada prevalência de doenças crónicas, o que torna as feridas mais complexas e mais difíceis de cicatrizar. Além disso, a integração nestas equipas multiculturais e a necessidade de seguir protocolos e a falta de articulação são desafios constantes, porque apesar de supostamente todos falarmos inglês, o inglês não é igual em todos e às vezes é muito difícil comunicar. Em termos de oportunidades, este contexto permite um grande crescimento pessoal e profissional, com contacto com diferentes culturas e realidades, dá acesso a terapias e tecnologias mais avançadas e promove o desenvolvimento da autonomia na tomada de decisão. Apesar de eu voltar a repetir, eles têm o poder económico, mas muitas vezes não têm profissionais que consigam ir com isso para a frente, ou seja, que não saibam utilizar bem certo tipo de materiais que são caríssimos. Além disso, trabalhar em equipas multiculturais contribui também para melhorar a prática e ampliar a nossa visão de enfermagem. Cada enfermeiro que eu tenho na minha equipa, no país deles, faziam de uma certa forma, ou leram um estudo que dizia isto ou aquilo. Portanto, nós estamos sempre a aprender. Através de uma avaliação rigorosa, conseguimos tomar decisões cada vez mais seguras e mais eficazes. Isto traduz também na redução de complicações, infecções e tempo de internamento. Além disso, também promove uma cicatrização mais rápida, reduz a recorrência e garante a aplicação de práticas baseadas na evidência. Do ponto de vista institucional, e aqui também, apesar de o país ter poder económico, começa a existir alguma preocupação na gestão de recursos, portanto, contribui também para a otimização de recursos e para a redução dos custos associados a tratamentos prolongados ou complicações evitáveis. Portanto, o facto de um doente ter uma úlcera por pressão no decurso do internamento acaba por aumentar o tempo de internamento, aumentar aqui os custos. Então, daí eles já terem percebido que a prevenção é a melhor estratégia. Para além dos resultados clínicos, o enfermeiro perito também tem um impacto importante a outros níveis, promove uma comunicação mais eficaz e culturalmente mais sensível, essencial em contextos diversificados. Contribui também para a formação das equipas. Posso-vos dizer que no nosso GNO, que é um General Nursing Orientation, que é tipo uma orientação quando os enfermeiros novos chegam cá, existe um curso de prevenção e tratamento, um tratamento um bocado vago, que é o mesmo que está disponível, por exemplo, quando eles fazem uma referenciação para a nossa equipa, eles não precisam de esperar que nós cheguemos lá. Portanto, nós temos no nosso programa informático uma pathway em que eles conseguem fazer um tratamento base para aquela ferida, portanto eles não precisam que nós cheguemos lá para efetivamente começar um tratamento, mas têm ali algumas guidelines que podem seguir até existir essa avaliação. A enfermagem avançada nesta área representa então um nível elevado de diferenciação profissional, baseado em conhecimento científico, pensamento crítico e autonomia na prática clínica. Nós, quando fazemos uma prescrição, essa prescrição é seguida pelo enfermeiro que está a cargo do doente e pela equipa de enfermagem da unidade. E nós fazemos um registro com recomendações em termos de prevenção, em termos de posicionamento, de construção de pressão alternada, por exemplo, etc. Este nível de prática está fortemente associado à formação especializada, à investigação e à implementação de boas práticas que contribui para a evolução da enfermagem enquanto disciplina e profissão. Para finalizar, a enfermagem avançada, para mim, e acho que para todos nós, é o pilar estratégico do futuro dos cuidados de saúde. Aqui eu acho que eles já entenderam isso. Espero que um dia Portugal também perceba que, de facto, a enfermagem avançada na área das feridas está associada a melhores resultados clínicos, maior eficiência e maior segurança nos cuidados e maior qualidade. Vai muito além da execução de técnicas envolvendo pensamento crítico, tomada de decisão e melhoria contínua, e é um elemento-chave para responder à complexidade crescente das feridas e a exigência atual dos sistemas de saúde. Obrigada. Obrigado, Joana. Conseguiste resumir aqui. Falei muito rápido, desculpem.
Temos tempo. Mas foi interessante aqui, fartei-me de tomar aqui notas, porque achei aqui uma série de coisas fundamentais para depois nós discutirmos no fim, para te ter aqui algumas das tuas perspectivas e das tuas práticas a nível de um país completamente diferente do nosso, cheio de dinheiro, mas sem profissionais, ao contrário de nós, com profissionais muito habilitados e sem dinheiro. Mas pronto, é a antítese e é giro. Estava aqui uma discussão de imenso Dava, tempo, sim. que seria muito interessante. Nós Mas a verdade é conseguimos que aqui também está cada vez mais difícil de trazer. Então, agora com esta situação da guerra, já não era fácil trazer para cá profissionais e agora com a guerra, então, houve muita gente que desistiu. Portanto, até para eles é difícil mesmo com a parte monetária, portanto, que é uma condição bastante aliciante, mesmo assim as pessoas não vêm. Está tudo com medo de levar com um drone ou com um míssil na cabeça, também, é evidente, não é? Mas já é Eu, seguro, já é eu não me seguro. sentiria. Eu não me sentiria. Sim, é longe, é mais longe do conflito, fica lá do outro lado, mais perto do Mar Vermelho, não é? Ok. Eu não Uhum, percebo muito dessa zona. é isso Mas pronto, mesmo. ok. Obrigadinho. Obrigadinho Obrigada. muito obrigado pela tua comunicação. Achei extremamente interessante e nós depois vamos aí quando fizermos a discussão e aqui vamos tentar aí abordar mais algumas coisas. Muito bem. Agora vamos ouvir a Adelina Valfreixo. A Adelina Valfreixo é enfermeira, especialista em enfermagem comunitária na área de saúde familiar na ULS Amadora Sintra, trabalha no SF Mãe d'Água e trabalha também em horas extraordinárias, porque nós não temos essas coisas tão sofisticadas como na Arábia Saudita, num centro de feridas complexas da ULS Amadora Sintra. A enfermeira Linda tem uma pós-graduação em geriatria. Como gosta muito de feridas, tem duas pós-graduações em gestão de feridas, uma da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa e outra feita aqui há uns anos também, a nível da formação. Portanto, tem aqui um background muito grande nesta área, tem um gosto especial por esta área das feridas, e além do gosto, também tem, a nível de prestação e a nível de trabalho, também muito proativa. E vai-nos falar num tema que eu acho extremamente interessante, que é o mais básico do básico, que é a higiene da ferida. E por isso mesmo o tema dela chama-se Higiene das Feridas, Back to Basics. Vamos ouvir a Adelina falar sobre o básico para tratar Dos uma básicos. ferida, como deve ser. Adelina, é tudo Boa teu. noite a todos. Obrigada. Obrigada, enfermeiro Carlos. Permitam-me agradecer antes de mais o convite, o honroso convite de estar aqui neste webinar com os estimados colegas de painel e endereçar também um agradecimento caloroso à enfermeira Dora por esta oportunidade. Eu vou tentar fazer jus ao desafio e vou partilhar a minha apresentação. Deem-me só aqui uns segundinhos, por favor. Confirmem-me só, por favor, se estão a ver. Obrigada. Confirmadíssimo. Eu, é um gosto estar aqui a partilhar algumas reflexões sobre a importância da higiene da ferida no contexto da nossa prática. O primeiro estímulo de reflexão é de facto esse que o enfermeiro Carlos partilhou, que é o conceito Back to the Basics, que integra o título desta apresentação. Este conceito convida-nos a regressar aos fundamentos essenciais do cuidado. Práticas simples, mas críticas, que muitas vezes são subvalorizadas, como a limpeza adequada da ferida, a proteção da pele perilesional e a tomada pela decisão clínica sustentada na evidência. Este será o caminho da apresentação, mas tem-nos mostrado, acima de tudo, alguns documentos e algum material que podemos usar como apoio. Neste regresso aos fundamentos que se enquadra a reflexão de hoje, gostava de fazer convosco a
e que circula em volta do conceito da higiene, nos 4 passos que ela apresenta, não é verdade? O limpar, o desbridamento, a reconstrução e a aplicação de penso. Mas antes de iniciar, para cumprimento das boas práticas de transparência científica, declaro que não tenho conflitos de interesse a declarar relativamente aos conteúdos apresentados. Então, a área do tratamento da ferida tem sido uma área de grande investimento por parte da ciência. Os peritos têm mostrado os seus resultados através de documentos que podemos usar como guia orientador na nossa prática e enquanto forma de alcançarmos a qualidade e a excelência nos cuidados que prestamos. Segundo o documento de consenso internacional publicado pelo jornal Wound Care, a higiene da ferida é uma abordagem proativa para controle de fatores que condicionam o processo da cicatrização das feridas, sendo que o biofilme é o fator de maior ponderação. Os peritos consideram que, ao controlar ou remover o biofilme, estamos a transformar as feridas de difícil cicatrização. Nos vários estudos desenvolvidos, os peritos chegaram à conclusão de que uma elevada percentagem de feridas de difícil cicatrização têm presença de biofilme, e é por isso que recomendam que a abordagem destas feridas deva ser sempre tendo em consideração este dado. Mas afinal, o que é que os peritos classificam como higiene da ferida? Classificam-no como uma técnica simples, de baixa complexidade, baixo custo e altamente eficiente. Consiste em 4 passos, cuja finalidade é prevenir a instalação do biofilme e, caso este já se tenha instalado, a sua eliminação. Perante as elevadas percentagens de feridas com biofilme, os investigadores consideram que o combate deve ser diário. Os passos da higiene são 4 e são caracterizados, acima de tudo, como estratégias baseadas em evidência que nos permitem construir um ambiente ideal de desenvolvimento do tecido saudável. O primeiro será o limpar, é classificado limpar. Os objetivos são de remover os detritos soltos, os sudados, os resíduos, permitir a remoção de micro-organismos, romper e remover o biofilme e evitar o seu reaparecimento. Isto ao nível da ferida. Ao nível da pele perilesional, deveremos pretender remover todos os detritos celulares, as camadas de queratina e os metabolitos que resultam da ação celular e que poderão potenciar o desenvolvimento e proliferação de micro-organismos e a formação de novos ou continuação dos biofilmes. Criar um ambiente quimicamente equilibrado é então o mote da limpeza. A limpeza pode ser feita com água tépida e sabão neutro, sendo que devemos privilegiar o uso de surfactantes, uma vez que estes produtos têm a capacidade de ação química na membrana polissacarídea do biofilme, capaz de reduzir as suas forças de fixação. Quando necessário, podemos recorrer a antissépticos ou surfactantes não iónicos, assim como produtos para esfoliação física. O uso de soluções altamente tóxicas ou citotóxicas, como as que contêm iodopovidona e o peróxido de hidrogênio, devem ser evitadas pela sua toxicidade inerente. Eu agora vou tentar partilhar aqui 2 vídeos demonstrativos dessas práticas. Vemos aqui a colega a proceder à lavagem com recurso à água tépida, sabão e uma compressa, exercendo forças de limpeza para a remoção dos tecidos e dos detritos, nomeadamente dos apósitos aplicados no tratamento anterior. Isto são fontes de matéria orgânica capazes de promover aqui uma proliferação de micro-organismo. No final, há uma remoção dos vestígios de sabão com uma solução salina, o soro fisiológico. Peço desculpa. Oi. Perante o que observamos, podemos então perguntar qual é a força, a intensidade das forças que eu poderei aplicar então para limpar a ferida em si e o membro. A intensidade é determinada pelas características dos tecidos e pelas competências profissionais.
Aqui cabe dizer que dos bons e velhos ditados populares caberiam dois. Ninguém nasce ensinado, que o hábito faz o monge, não é? É um caminho que se faz com a prática, no fundo. Concluída a limpeza, damos por terminado o passo 1 e passamos ao passo seguinte, o desbridamento. O desbridamento é caracterizado pela remoção física do biofilme, por ação mecânica e de forças de pressão exercidas com instrumentos, a remoção do tecido desvitalizado, os detritos e matéria orgânica através desses processos mesmo mecânicos. Para isso usamos instrumentos como a compressa, a cureta, bisturi e pinça. São instrumentos que são de fácil acesso na nossa sala de tratamentos. Os mais complexos, como as irrigações pulsado ou jato de pressão ou os ultrassons, requerem muitas das vezes espaços mais controlados, como o bloco operatório, e investimentos financeiros mais elevados. Apesar da evidência disponível, persiste a cultura de que a limpeza só é necessária se forem observáveis detritos. Caso contrário, não devemos tocar para proteger o leito. Esta posição não está correta de todo. A ciência mostra-nos exatamente que estamos no sentido errado quando estamos a pensar desta forma. Na realidade, o tecido friável é preditivo da presença de biofilme e é necessário o desbridamento para romper a matriz que o sustenta. Os pequenos sangramentos, os pinpoint bleeding, ao contrário do que se pensa, são importantes na medida que, ao existirem, estamos a confirmar que houve uma estimulação do sistema cutâneo para a produção das novas células epiteliais. A seleção do método de desbridamento é feita atendendo às características do leito da ferida, da pele perilesional, a nível de dor e tolerância da pessoa, sempre com o seu consentimento e devemos cada vez mais aproximar-nos da importância de apresentar o consentimento informado e esclarecido antes de começarmos o tratamento de qualquer pessoa com necessidade deste tipo de técnicas. A seleção do método de desbridamento é feita então atendendo às características não só do próprio leito da ferida, a sua fisiopatologia ou as fisiopatologias que estão inerentes, a pele perilesional, as características, o nível de dor e a tolerância da pessoa. O desbridamento autolítico e enzimático são processos morosos, por isso podendo estar aqui a potenciar acima de tudo processos infecciosos nestas feridas de difícil cicatrização. Reforço aqui que é essencial a avaliação clínica completa da pessoa para nós termos um conhecimento mais aprofundado da sua condição de saúde e da doença. Há, no entanto, casos que aqui mostro umas imagens que estão no documento do JWC, em que é demonstrativo do próprio processo de desbridamento e o resultado final de parte dessa intervenção. Ora, peço desculpa que eu não estou a conseguir aqui ativar. Este é um outro exemplo demonstrativo do processo de desbridamento e com recurso à cureta. Ora, vou mostrar-vos aqui. Peço desculpa. Tenho que fazer aqui uma pausa. Perdão. Esta lesão anterior que vimos é uma úlcera de perna e estas duas subsequentes são duas lesões de pé diabético. Os vídeos quebram-nos aqui um bocadinho a apresentação, mas às vezes estar a falar sobreposto posso tirar aqui um bocadinho a atenção
É de facto muito importante vermos aqui a técnica de corte com o bisturi e a pinça para tentar remover todo o tecido desvitalizado. Isto era um seroma subcaloso de uma lesão de pé diabético. Pronto, o objetivo foi de facto remover aqui todo o tecido não viável, para que não houvesse aqui a possibilidade de se criar ambiente favorável ao desenvolvimento de maior carga bacteriana e condicionar processos de infecção. E nesta lesão, eu acho que este é particularmente interessante de observar, porque em muitas das situações de pé diabético há estas hiperkeratoses nos bordos da ferida, e aqui já coincide com a etapa seguinte, que é a reconstrução dos bordos. Iremos a seguir a falar. Há uma tentativa de retirar estas hiperkeratoses. São duras, são difíceis e exigem técnica. O desbridamento, então, é uma parte integrante da higiene da ferida. A seleção do método depende, efetivamente, das características da própria ferida, do treino do profissional, das doenças e comorbilidades associadas, e devemos, por isso, ponderar riscos e benefícios em caso de feridas nas extremidades inferiores de pessoas com compromisso vascular ou presença de doenças autoimunes, como o pioderma gangrenoso e outras dermatites necrofílicas. O prognóstico da pessoa também deve ser colocado na equação. A reconstrução do bordo da ferida é então feita através do desabridamento do bordo da ferida para estimular a expressão de fatores de crescimento promotores da epitelização saudável, os tais pinpoint bleeding. Essa ação de estimular os pequenos sangramentos da ferida no bordo da ferida vai informar quimicamente o organismo a desenvolver um sistema de defesa que coincide com uma produção de epitélio novo. Ao retirar os bordos da ferida através das microlesões, estamos a sinalizar então a urgente epitelização e com isso e consequentemente estamos então a construir o processo de cicatrização. Esta é uma evolução de um caso prático registado na nossa unidade. Conseguimos algum tempo depois, algumas semanas, são processos longos, complexos, mas chegamos a bom porto. Por último, o passo 4. Este passo corresponde à estratégia de manutenção de ambiente antibiofil, maximizando os resultados obtidos no passo 1 a 3. A aplicação do penso tem por objetivo criar um ambiente que trate qualquer biofilme residual, iniba a recolonização e suporta a cicatrização através de soluções tecnológicas existentes no nosso mercado. Para nos orientar na seleção dos produtos mais adequados, temos alguma bibliografia já publicada a nível nacional pela ELCOS e pela APT Feridas, e que por limitação de tempo eu não vou explorar. Deixo aqui as referências bibliográficas para quem tiver interesse. Mas de uma forma resumida, aqui o passo 4 assenta essencialmente no momento de otimização das intervenções realizadas anteriormente, a fim de impedir a reorganização do biofilme. Neste passo fazemos a recolha das respostas tecnológicas que nós temos como recurso e que considerarmos capazes para manter o ambiente promotor da cicatrização e a prevenção da infecção.
A evidência científica tem atualmente mostrado uma grande evolução, exige-nos uma mudança de paradigma. Devemos abandonar o termo de ferida crónica, que sugere algo incurável, e adotar o conceito de ferida de difícil cicatrização, assumindo que é possível tratar e serem ultrapassadas as barreiras com que nos deparamos. A mudança começa no reconhecimento de que o biofilme é o principal obstáculo à cura. Estando ele presente em quase todas as feridas, devemos olhar para ele como um fator presente em todas as sessões de tratamentos que realizamos aos nossos utentes. A higiene da ferida, conforme estabelecido nos documentos de consenso internacional, não é uma opção, mas uma estratégia central e inegociável de cuidados. Este protocolo de 4 passos deve ser implementado de forma ativa em cada sessão de tratamento por todos os profissionais, considerando a avaliação holística fator determinante para que nós possamos cuidar de forma adequada. A relevância desta abordagem reside na capacidade de transformar, assim, um campo de batalha biológico num ambiente propício à cicatrização da ferida. O contributo desta mudança para a qualidade de vida das pessoas e das famílias é incomensurável. Viver com uma ferida de difícil cicatrização impõe um grau de complexidade comparável ao das restantes doenças crónicas, o que gera um ciclo de dor, ansiedade e isolamento social com forte impacto na qualidade de vida e bem-estar numa dimensão multissistémica. Do ponto de vista da sustentabilidade do sistema de saúde, as feridas de difícil cicatrização produzem impacto significativo nos custos em saúde. Na nossa prática, ao desenvolvermos ações promotoras de maiores taxas de cicatrização, estamos a contribuir para a redução de dias de internamento, necessidades de recurso em saúde e o uso excessivo de antibióticos e a consequente resistência aos antimicrobianos. Implementar este Back to the Basics é, portanto, um ato de rigor científico, humanismo e responsabilidade social. O que eu vos deixo de mensagem é: não espere, faça acontecer, faça parte desta mudança que tanto é necessária nos nossos cuidados de saúde. Com isto, é uma ideia, não é? É uma posição que nós assumimos e defendemos a cada prática de cuidados que nós tentamos implementar nos serviços que eu integro. Deixo as minhas referências bibliográficas e obrigada pela atenção. Muito obrigado, enfermeira Adelina, por estas coisas tão básicas do tratamento de feridas, que é lavar, limpar as feridas, limpar a pele perilesional e conseguir fazer um desbridamento para que haja regeneração das células, que haja viabilidade celular. É para isto que eu penso que os perto de 2.000 enfermeiros que estão a assistir neste momento estão disponíveis para ouvir isto. Já vi aqui algumas questões relativamente se a apresentação está disponível. A apresentação vai ficar disponível depois no canal do YouTube da Ordem de Enfermeiros, portanto as webinars ficam disponíveis, podem depois voltar a visualizar isso. Houve aqui uma série de questões também que vamos depois ver a seguir, porque levantou aqui uma série de dúvidas, tipo sabão que utilizas um sabão XPTO para lavar feridas. Mas vamos discutir isso mais daqui a pouco. Muito obrigado, foi muito bom, acho que foi muito pertinente tudo o que foi apresentado pela Adelina, e acho que vamos ter aqui depois um painel de discussão muito interessante. E como falaste em biofilmes e essas coisas todas, biofilme, bactérias, organização de micro-organismos, há uma coisa que é fundamental, que o pessoal de enfermagem, e não só, os outros profissionais de saúde também fazem muita confusão, o que é uma infecção, uma inflamação. E para nos falar nisso, temos a enfermeira Luísa Velez, que nos vem aqui de Porto Alegre, da UCC de Porto Alegre. Ela é coordenadora da UCC AMNEI, responsável de enfermagem do Centro de Saúde de Porto Alegre, é especialista em enfermagem comunitária no Unidade Local de Saúde Norte Alentejano, mestre em enfermagem e gestão de unidades de saúde, também tem, para variar, uma pós-graduação em intervenção em feridas complexas que tirou da Universidade de Évora, e vai-nos falar num tema
muito interessante que eu acho que deveriam todos tentar estar muito atentos e fixar isto e deixarem de colocar aqui o nome e o número da ordem para, no chat, porque enche o chat e depois é difícil nós encontrarmos as questões. Vamos falar num tema que se chama Sinais que Falam, Nerds and Stonies. Luísa, bem-vinda. O palco é teu. Muito obrigada a todos, boa noite a todos. Quero agradecer o convite que me foi dirigido, é um gosto estar convosco. Estão-me a ouvir bem, não estão? Ok. É um gosto estar aqui convosco e Perfeito. partilhar este painel com estes colegas e com os colegas da Ordem e com o antigo Carlos. Obrigada a todos os que se inscreveram. Eu vou aqui compartilhar a minha apresentação. E, só um bocadinho, acho que já deve estar a aparecer ou quase. Já está, não está? Ora então, a Adelina Já está. começou a falar de uma coisa muito importante que foi a lavagem da ferida e da pele e dos bordos. Isto remete-nos logo para esta ferramenta Time, que toda a gente se lembra dela, que toda a gente já ouviu falar, Time, Dime, Timers, que é a mais recente, e este acrónimo tem muito a ver com aquilo que nós temos que ver na ferida. O T de tissue, não é? Do tecido, a gestão do tecido não viável, que foi aquilo que a Adelina esteve a falar agora antes de mim, depois a infecção, a gestão do equilíbrio da umidade e a gestão dos bordes da ferida. Isto já não é novidade para nós, é uma coisa que todos já se ouve falar há muito tempo, mas, e pegando naquilo que o Carlos disse, é muito importante aquilo que nós vemos quando estamos na abordagem do doente com ferida. E é muito importante porque é muito importante perceber e fazer a distinção do que é a infecção ou a inflamação da ferida. E é exatamente sobre isso que nós eu vos trago aqui este tema e vamos tentar perceber, depois de fazermos a avaliação da pele e a gestão do tecido não viável, depois de tratarmos da lavagem das feridas, vamos então perceber o que é isto da infecção e inflamação. Então, como nós sabemos, a nossa pele tem inúmeras tipos de bactérias que faz parte da nossa pele, que são normais, que existem e que, logicamente, quando temos uma ferida, a pele é quebrada, a integridade da pele é quebrada e é normal que nessa ferida existam também vários tipos de bactérias. No entanto, só poderemos falar em infecção de acordo com este equilíbrio entre a virulência das bactérias e a imunidade do hospedeiro. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que quando nós, uma vez que sabemos que a pele tem imensas estirpes e que a ferida, por isso mesmo, terá também muitas estirpes, será colonizada, é importante avaliarmos a ferida quanto aos seus sinais e sintomas clínicos, aquilo que nos aparece na ferida, a ferida e a pele, logicamente, e para que nós preparemos o leito da ferida para a cicatrização, temos que perceber e avaliar bem a ferida para perceber estes sinais e estes sintomas clínicos de infecção e inflamação. Portanto, na avaliação das feridas, e principalmente nas feridas que não cicatrizam, devemos considerar que já sabemos que existe uma colonização bacteriana, que faz parte da nossa pele, que existem numerosas e diferentes espécies de bactérias, que, tal como a Adelina falou há pouco, é mais complexa uma ferida na presença de várias espécies de bactérias, criando aquele efeito biofilme, e quando existe efetivamente infecção, é mais complexa também a infecção quando existe este efeito biofilme. Depois temos que a reconhecer também que a contagem do número de colónias não considera a virulência da bactéria, porque às vezes até podemos ter imensas colónias de uma bactéria, mas não poderemos não ter uma infecção assim tão complexa, porque depende muito da virulência das bactérias.
e também perceber que existem vários obstáculos às contagens bacterianas para diagnosticar a infecção da ferida. E isto remete-nos para a colheita e aquilo que nós enviamos para quando queremos fazer uma análise da ferida. É muito comum hoje em dia, quando temos uma ferida com mais exudado ou com a pele ruborizada, em fazer logo uma colheita de exudado e enviar para normalmente é muito comum fazer uma colheita de exudado, não é o mais correto fazer a colheita de exudado. Por isto tudo que eu tenho vindo a dizer até agora, porque existem muitas bactérias que estão lá presentes e que nem todas têm virulência, ou algumas até com a lavagem correta da ferida, como a Adelina falou, desaparecem, não é? Porque estão só ali, e aquele exudado às vezes também faz parte do desbridamento autolítico da ferida, portanto não é correto fazer colheita do exudado, é correto fazer uma colheita após a lavagem da ferida e da pele. Portanto, não se colhe, não se destapa o penso, faz a colheita e envia. Seguramente vai aparecer uma quantidade enorme de bactérias e que não nos vai dar a virulência, nem nos vai dizer efetivamente se a ferida está infectada ou não. Portanto, o número de colónias e estes obstáculos para as contagens bacterianas também são difíceis para diagnosticar a infecção da ferida. Portanto, se torna difícil, então o que é que temos que fazer? Teremos que arranjar aí outra estratégia para nos ajudar a perceber se de facto temos que fazer ou não colheita ou enviar, ou se estamos ou não em presença de infecção. O dano potencial causado pelas bactérias invasoras normalmente é determinado por esta equação, portanto, infecção significa ou é igual ao número de organismos vezes a virulência do organismo. Só o número de organismos não nos faz estar na presença de uma infecção. E o fator mais importante nesta equação é a resistência do hospedeiro, porque se uma pessoa que esteja autoimune ou tenha uma menor resistência do hospedeiro, provavelmente é capaz de, até com menos contagem bacteriana ou menos número de organismos, ter uma resistência menor e ter uma infecção da ferida. Portanto, para que a cicatrização ocorra, é necessário que este equilíbrio bacteriano entre as bactérias que existem e entre a resistência do hospedeiro, desculpem, botei aqui um bocadinho, que a resistência do hospedeiro seja feita. Normalmente, este equilíbrio é o fator mais importante, é a resistência do hospedeiro, e é definido esta resistência como a capacidade de resistir à invasão destas bactérias e destes danos bacterianos, desencadeando uma resposta imune, que pode ser o aumento da carga bacteriana ou a infecção. Normalmente, quando existe este equilíbrio, quer dizer que existe uma forte probabilidade de que a ferida cicatrize mais facilmente. Quando existe um aumento ou uma progressão da carga bacteriana e os danos que provocam, há um aumento dos danos na ferida e estes danos da ferida definem o tipo de infecção. Ou seja, quando há um aumento das bactérias e um aumento dos danos, vai-nos dizer se existe ou vai-nos provocar uma infecção superficial ou uma infecção profunda. E é aqui que entram aqueles nerds emissions que o Carlos falou quando me apresentou e quando apresentou este tema. E é aqui que entra o título desta apresentação, que é Sinais que Falam. E é sobre estes sinais que nós vamos agora falar um bocadinho. Portanto, quando as bactérias estão presentes na superfície da ferida, quando existem estes organismos que se vão replicando, mas que não estão a atrasar a cicatrização ou que não estão a impedir que haja cicatrização, quando as bactérias presentes são as que estão normalmente
e que há aquele controle bacteriano entre as bactérias e a resistência do hospedeiro, diz-se que a ferida está contaminada ou colonizada. As bactérias estão lá, as bactérias existem, mas não estão a atrasar a cicatrização. Quando normalmente... Luísa, peço desculpa, consegues, porque está aqui um bug qualquer na apresentação desde o princípio e neste momento estás a apresentar imagens que não se vê e os colegas estão a dizer que não se consegue ver a primeira imagem. Não sei se tu consegues ver as imagens, mas tens 3 manchas cinzentas no layout. Se calhar é melhor deixares de partilhar e voltares a partilhar. Senhora Ou, enfermeira, agora. peço desculpa por estar a intervir. Quando Sim. aparecem esses quadradinhos cinzentos, tente, por favor, arrastá-los para fora do ecrã para ver se resulta, senhora enfermeira, por favor. Ok. Conseguem ver agora? Vocês conseguem ver? Agora Ainda já há se um vê no as canto imagens. superior esquerdo que está a aparecer um bocadinho, senhora enfermeira. Eu acho que tem a ver aqui com a caixa. Pode ser da internet que esteja assim um bocadinho mais lenta e esteja a fazer esses Vou efeitos. colocar a Mas tente, janela. por favor. Ora, vejam agora. Sim, agora resultou. Pronto, era a janela de vídeo que estava ali no cantinho. Peço desculpa. Ok, assim já está, certo? Portanto, estava eu a dizer que quando a carga de bactérias no leito da ferida está a aumentar e que a ferida ou não está a cicatrizar, quer dizer que está a iniciar a resposta ao imune do organismo, ou seja, o organismo está a reagir a esta carga bacteriana, está a acontecer uma inflamação, ou seja, a ferida já não cicatriza como é esperado, o tamanho da ferida não diminui e teremos que avaliar os sinais descritos na mnemónica NERD. E já lá vamos à frente, já vos explico o que é isto e o que é que nós o que é que nós temos que avaliar. Depois, às vezes, as bactérias espalham-se para o tecido circundante, para o tecido profundo, para as estruturas mais profundas. Quer dizer que estão a multiplicar-se as bactérias a causar danos nos tecidos, a resposta inflamatória associada passa para a profundidade, como já falei, para os tecidos mais profundos, para a pele em redor. A ferida é dolorosa, pode aumentar de tamanho, podem aparecer lesões satélites. E então, nesta altura, teremos que fazer a avaliação dos sinais descritos na mnemónica Stones. Portanto, o que é que significa esta mnemónica? NERDS quer dizer que são non-healing, portanto, feridas que não cicatrizam, têm um aumento do exudado, que têm uma superfície vermelha ou sangrante, que têm detritos, que têm coágulos, que têm está-me a faltar a expressão, têm ai, que fogo, estava a faltar a expressão, peço desculpa, têm tecido para remover, aumenta o cheiro, aumenta o odor na ferida, que também fica mais presente, e a mnemónica Stones, também a ferida aumenta de tamanho, a temperatura aumenta, quer da ferida, quer da pele circundante, existe o probe-to-bone, ou a exposição óssea, portanto, ou o toque ósseo com a pinça, com a sonda cânula, com o estilete, com o que for, tem toque ósseo, ou tem visível o osso. Se tem novas áreas de ferida, ou seja, se tem feridas satélite, se tem o aumento de exudado, se tem o eritema, o edema e também o aumento do odor. Portanto, normalmente estas são as mnemónicas, portanto, se tem 3, ou na mnemónica NERD, se tem pelo menos 3 destes critérios, se não cicatriza, se o exudado aumenta, se tem o rubor, ou se tem alguma hemorragia, se tem detritos, se tem tecido desvitalizado, se tem
coágulos, se aumenta o cheiro. Portanto, se tem pelo menos 3 destes critérios, estamos presentes numa infecção superficial e o que temos que fazer é o tratamento tópico, usar prata, iodos, o mel, pronto, todos aqueles produtos que nós já conhecemos e que temos à nossa disposição para tratamento tópico de infecção. Se temos, por exemplo, na mnemónica Stones, três destes critérios, pelo menos 3 destes critérios, a superfície aumentada, a temperatura aumentada, osso exposto ou toque ósseo, novas lesões satélites, aumento do exudado, eritema, edema, aumento do odor, portanto, pelo menos 3 destas situações, quer dizer que estamos perante uma infecção profunda. Portanto, neste caso, teremos que recorrer ao antibiótico sistémico. Quando temos toque ósseo ou lesões satélites, normalmente é sinal de infecção. Portanto, com lesões satélites e com toque ósseo, normalmente, se tem osso exposto ao toque ósseo, tem um risco acrescido de osteomielite. Normalmente até é conveniente fazer raio-x para confirmar, mas tem quase seguramente osteomielite e tem que fazer antibiótico sistémico. Portanto, toque ósseo ou lesões satélites são sinónimos de grandes desinfecção. Portanto, resumindo, se tem uma ferida contaminada ou colonizada, tem grandes hipóteses de cicatrização, como? Primeiro, o que é que se tem que fazer? Se tem a ferida colonizada, é normal, tem lá as bactérias. Limpeza da ferida, como a Adelina explicou, lavar bem a pele, tratar os bordos, desbridar, fazer todo aquele cuidado à ferida, atender às questões de etiologia da ferida. Estamos a falar de um utente com ferida e não da ferida no utente. Portanto, atender a todas as questões e, pronto, uma ferida contaminada ou colonizada seguramente vai para tender à cicatrização, vai levar à cicatrização. Se temos uma ferida criticamente colonizada e que não está a cicatrizar, que está a demorar a cicatrizar, recorremos à mnemónica NERDS, vemos se tem pelo menos 3 daqueles sinais que nós vimos anteriormente, e se sim, quer dizer que temos que recorrer ao tratamento tópico. Quando temos uma ferida infectada, recorremos à mnemónica Stones e temos pelo menos 3 daqueles critérios, a ferida não está a cicatrizar, está a aumentar de tamanho, então temos uma ferida infectada, aí sim, teremos que recorrer a antibiótico sistémico. A avaliação das feridas, resumindo isto tudo, quanto a sinais clínicos e sintomas de inflamação e infecção, é uma parte muito importante para a preparação do leito da ferida. A avaliação da ferida, a avaliação destes sinais, é um grande passo para a cicatrização. Portanto, quando nós estamos a fazer a avaliação da ferida e principalmente depois de destapar o penso, depois de fazer a lavagem, nós às vezes dizemos, cheira muito mal. Cheira muito mal quando logo depois da lavagem ainda mantém cheiro, ou o odor é só quando destapamos o penso. Nas formações que nós fazemos às vezes de feridas, nós costumamos muito dar o exemplo de uma meia. Nós estamos todo o dia com uma meia nos ténis calçados, quando descalçamos o sapato tem odor, não é? A meia está suada, tem odor. Mas depois de lavar o pezinho o odor sai. Portanto, na ferida é igual. A ferida tem odor quando destapamos o penso. Está lá, está fechado, tem ali as bactérias, tem o desbridamento autolítico, tem o exudado próprio da fagocitose da ferida. Lavamos a ferida, o odor mantém-se, temos um sinal, temos um sinal que temos que considerar. O odor desaparece, então é porque não tem odor. O odor estava de ter lá aquele material todo que depois da limpeza sai. Portanto, quando nós estamos a fazer a avaliação da ferida, temos que ter isto em consideração. Todos os sinais e sintomas da ferida, da pele e aquilo que nós avaliamos e perceber muito bem o que é que estará a atrasar
a cicatrização das feridas. Eu penso que se calhar falei muito rápido, não era isto que eu vos tinha para dar e cá estamos para aquilo que tiverem para nos perguntar. Até já. Muito obrigado, Luísa. Acho que não falaste rápido, falaste curto e simples. Acho que abordaste exatamente aquilo que era importante. Aliás, acabaste por responder aqui algumas questões a uma outra questão que tinham perguntado aqui. Falaste muito bem nas zaragatoas. Uma das questões que apareceu aqui, a determinada altura, essas zaragatoas estavam indicadas e tu explicaste isso. E neste momento podemos, se calhar, dar início à ação de questões. Há aqui uma série de questões que têm vindo a ser colocadas durante as apresentações, provavelmente quando vocês estão a falar é quando os colegas têm estas dúvidas. Gostei muito da apresentação, explicaste muito bem esta questão dos Northern Stones. Eu espero que o pessoal fique com um pouquinho mais elucidado sobre estas questões e com estas mnemónicas às vezes ajuda muito também na nossa prática do dia a dia para podermos fazer uma abordagem mais correta e baseada na evidência científica nos nossos doentes com feridas. Por isso, nesta fase, se quiserem, vão fazer mais perguntas. Eu vou começar já a bombardear, porque temos para aqui algumas 50 perguntas. Para Carlos, desculpa. Diz, Dora. Desculpa lá estar, antes de passares à discussão, eu queria congratular as nossas brilhantes preletoras. Eu tenho só aqui um ou dois apontamentos que eu acho que era importante também, se calhar, depois lançar para a discussão. Até porque se falaram de feridas muito pouco comuns, o pioderma gangrenoso, há aqui vários tipos de feridas que depois respondem de forma diferente aos tratamentos e é importante também, para além do conhecimento prático, termos aqui um profundo conhecimento científico e as preletoras também falaram muito disto. Eu queria só falar de uma coisa muito importante que são as feridas não cicatrizáveis, porque efetivamente há feridas que não conseguem ultrapassar as barreiras da cicatrização, para além das feridas agudas também, e falando nestas feridas não cicatrizáveis, deixar-vos só a nota de que existe, que foi validada há relativamente pouco tempo para a realidade portuguesa, a escala de Toronto, e que vocês podem utilizar e também está publicada e também aparecem em documentos da APT Feridas e está disponível também na internet, é de acesso livre, onde nós conseguimos avaliar o impacto que essa ferida tem em termos de exudado, em termos de volume do material de penso, em termos de odor, em termos de dor, e portanto eu acho que é muito importante também terem acesso a este fenómeno que é o das feridas não cicatrizáveis e cuja nossa intervenção também é absolutamente determinante em termos de qualidade de vida e em termos de resultados também muito concretos em saúde. E esta escala de Toronto dá-nos esta possibilidade de nós, de uma forma objetiva e quantitativa, também conseguir aqui aferir a nossa intervenção. Era só isto. Obrigada. Obrigado, Dora, por teres falado nisso, porque a escala de Toronto é realmente um aspecto muito importante, muito ligado às feridas de cicatrização. E já agora aproveito, já que abordaste essa questão, e como houve aqui um dos temas que foi desbridamento, eu vejo aqui algumas questões podem estar aqui também na mente de alguns dos colegas, é assim, nem tudo é para desbridar. Ok, o desbridamento é fundamental, a limpeza ferida é primordial, basic, é o básico, a higiene, limpeza da ferida é fundamental, o desbridamento pode ser feito ou não. E quando é que não deve ser feito desbridamento? Nomeadamente em alguns aspectos que falaste muito bem, Dora, um pioderma gangrenoso, se tiver diagnóstico, o problema é ter o diagnóstico, nunca deve ser desbridado porque vai agravar. Aliás, poderia quase dizer que é diagnóstico diferencial se nós tivermos uma ferida com tecido necrosado, desbridarmos e ela piorar, aquilo é um pioderma gangrenoso, ponto final. Ok? Não há nenhuma ferida que agrave depois de fazer um desbridamento a não ser um pioderma gangrenoso. Ou então, podemos ter uma outra questão, que são as feridas com componente arterial nos membros inferiores ou eventualmente a nível distal nos membros superiores. Que quando há compromisso vascular, quando uma doença arterial periférica obliterativa, nunca devem ser desbridados, ou seja, o tratamento é completamente conservador, é penso seco.
porque estarmos a desbridar tecido que não é irrigado por sangue arterial é mesmo que estarmos a acelerar o processo de amputação do doente. Portanto, nunca deve ser feito esse desbridamento. Isto até veio aqui, uma das questões que apareceu aqui, que era para a Adelina, se os 4 passos da limpeza da ferida são adaptados em doentes com amputações anteriores. Depende. Se a amputação tiver sido bem feita, isto depois é o papel de outros profissionais de saúde, os cirurgiões gerais, se eles amputaram pelo nível correto, em que o doente tem vascularização suficiente para haver irrigação na ferida cirúrgica, é para desbridar quando houver tecido morto. O problema é que às vezes isso não acontece, isso tem que ser discutido multidisciplinarmente, ok? Para fazermos um desbridamento. Portanto, é preciso ter atenção que o desbridamento é extremamente importante, mas temos que saber quando não o fazer. E são situações mais ou menos, agora são menos, a doença arterial periférica já não é tão rara como isso, porque cada vez temos população mais envelhecida. A Joana tem uma felicidade, porque a esperança média de vida são 65 anos, eles não têm doença arterial, porque ela só veio a partir dos 70 e tal. Portanto, realmente, eles moram de infarto. Mas O pior é que têm. Nós temos doentes com 20 e tal anos a ter infartos e é muito diferente, é muito diferente. É uma cultura diferente também, mas pronto. E aí temos que ter algum cuidado com isso. Eu vou aqui tentar fazer-vos algumas questões também relativamente àquilo que tem sido, estão a chover dezenas de questões, mas para ti, Joana, eu achei muito interessante que vocês têm pathways, têm, portanto, normas e procedimentos para quem não percebe grande coisa de feridas e enfermeiros, e como tu disseste, não há, e nós em Portugal até temos o privilégio, se calhar dos países a nível mundial, eu atrevo-me a dizer isso, temos possibilidade de fazer mais formação a este nível no tratamento de feridas. Neste momento temos N pós-graduações de feridas e penso que ainda há um mestrado também no Porto, na área das feridas, enquanto isso não acontece muito a nível de introdução. Na Europa existem algumas coisas com o IUMA. Mas achas importante existirem essas pathways para os enfermeiros que têm menos habilitação, menos skills para isto? Qual é o papel desses procedimentos? Sem dúvida. Aqui então percebeu-se que a Pathway ia ajudar bastante aqui na qualidade dos cuidados prestados à ferida, porque de facto, e ela surgiu numa altura em que só haviam 2 wound care nurses no hospital. Portanto, elas não conseguiam chegar a tudo, então o que é que elas decidiram? Vamos aqui fazer uma pathway, elas até dividiram neste caso nas úlceras por pressão na categoria, portanto dividiram categoria 1, o que fazer na categoria 2, o que fazer na 3 e na 4, e explicar, e até já temos para unstageable e para... Não estadiáveis. Úlceras não estadiáveis, não classificadas. Não, a profundidade indeterminada. Já temos isso tudo na Pathway e, de facto, o enfermeiro não precisa de esperar por nós para fazermos o assessment. O enfermeiro tem a ferida, tem lá a Pathway e pelo menos nas primeiras 24 horas, que é o tempo normalmente que nós podemos eventualmente demorar, a não ser depois no fim de semana, pode eventualmente ficar mais tempo, nós não temos wound care ao fim de semana, mas tem ali uma pathway e conseguem ter ali uma ajuda para melhor decidirem, sem dúvida. Ok, então também é importante por isso mesmo ter equipas dedicadas pronto, com profissionais. É uma coisa que a Ordem dos Enfermeiros em Portugal fez e que eu acho que é inovadora, que é a competência acrescida Exato. em viabilidade celular e feridas. Né? Ter equipas que podem ser consultadas e que deveriam ser institucionalizadas. Né? Pensas que isso é importante, então? Sem dúvida. E achas que isso é uma Sem dúvida, mais-valia? porque até nós termos a formação suficiente no curso base, pelo menos, não é? E que eu acho que nunca vai ser suficiente, porque uma pessoa que apenas estude feridas e viabilidade celular vai ser muito mais expert do que outra que nunca estudou, porque tem outro caminho, não é? À sua frente. E eu acho que faz todo o sentido. Claro que faz sentido nós termos aulas e nós termos formação a nível básico, não é? Que é aquilo que nós acabamos por fazer com a Pathway que criámos,
mas tudo o que seja complexo, tudo o que seja mais. Mesmo a parte do desbridamento, aqui um enfermeiro não faz desbridamento. Aqui o enfermeiro não põe, não inicia tratamento com nenhum antimicrobiano. Está na pathway, eles não podem. É só por, Tem que ser é só sempre, por claro, prescrição claro, médica? porque senão, não por nós. Um enfermeiro, estou a falar de Ok. um enfermeiro generalista. Na Enfermeiro pathway, general. sim, na pathway, basicamente, o que está é um layer de antiaderente. Se a ferida não tiver estudado, não é? Se for uma ferida sem estudado, e o alginato de cálcio se for com mais estudado, e ponto, porque em 24 horas nós chegamos e percebemos se a ferida precisa de algum tratamento que nós chamamos de tratamento avançado aqui, que é uma prata, um iodo, a PHMB ainda não chegou aqui, espero que um dia chegue, mas pronto, é isso. Portanto, o mais simples do mais Doutor, simples. uma questão desafiadora. Achas que seria pertinente, não sei se a Dora nos está a ouvir, mas se calhar está, ela já está aqui. Achas que seria pertinente a Ordem dos Enfermeiros criar pathways para os enfermeiros em Portugal? Achas que seria importante trabalhar nesse sentido, de termos linhas de orientação, não digo normas, porque isso é da DGS, mas se calhar linhas de orientação sobre cuidados a prestar pelos enfermeiros a nível de tratamento de feridas? Eu acho que, na verdade, a evidência e as normas, as guidelines, estão constantemente a ser atualizadas. O que hoje é uma verdade no mundo das feridas, amanhã, rapidamente, já não é, e estão sempre a surgir novos produtos no mercado. Eu acho que era importante seguir estas orientações. Nós colaboramos com aquilo que são as normas da DGS, sempre com peritos. E depois temos também as associações que a nível nacional, assim, as três grandes, também vão publicando os documentos internacionais na versão portuguesa. Ainda assim, acho que sim, acho que pode ser aqui também uma orientação e uma boa sugestão da própria Ordem poder colaborar com estas publicações e estas atualizações, ainda que as associações o façam e ainda que a Ordem esteja também sempre constantemente a colaborar com estas associações e disponível também para esta atualização. Aliás, a criação da competência acrescida e diferenciada nas feridas, eu acho que foi um passo também neste que é o reconhecimento da importância desta área de uma forma transversal a todas as especialidades e todas as áreas, porque as feridas existem até na área da saúde mental e psiquiatria. A Joana até falou nestas feridas que resultam de queimaduras e que são realizadas pelas próprias pessoas. Portanto, a questão das feridas é absolutamente transversal e é uma área muito sensível à nossa intervenção. E portanto, eu acho que sim, que nesse sentido a Ordem estará disponível para continuar a colaborar e também para novas formações mais diferenciadas. Nós temos depois uma panóplia. O mundo das feridas é quase, aliás, há doutoramentos nessa área, mestrado, e portanto é mesmo uma área muito vasta. Que requer aqui a nossa atenção na ferida, mas sobretudo também na prevenção das feridas, não é? Na viabilidade tecidular, na manutenção dos Concordo. tecidos, da pele, os cuidados à pele. É um mundo. Achei isso muito importante, a Joana ter falado nisso, porque eles apostam muito na prevenção, o que é bom, que em Portugal nem sempre é sempre que os recursos são humanos e materiais, muitas vezes são escassos, E depois e sabes eu que tenho aqui mais... nós temos policies que eles têm mesmo que cumprir, é mesmo mandatório, portanto não há como não cumprir. Se tens um doente que tem alto risco de úlcera por pressão, está na policy, ele tem que ter um colchão de pressão alternada, ele tem que ser posicionado de 2 em 2 horas, ele tem, está lá escrito e eles têm que fazer, porque se não fizerem isto corre mal. E se calhar... Falta-nos isso, se calhar falta-nos isso. Porque a verdade é que isto é Também as segurança e a instituições... qualidade, não é? Porque o Claro, doente vai claro, para o claro. hospital por causa de uma pneumonia, não tem que sair de lá sem a pneumonia e com uma úlcera por pressão. Não tem, não é? Não tem. É evitável. Temos ainda um trabalho a percorrer nesse sentido, acho que é em Portugal. E aqui também há um Adelina, trabalho, noutras circunstâncias, mas também, não é? Quer dizer, nada é perfeito. Claro. Ok, boa. Agora para a Adelina temos aqui uma série de questões também. O pessoal ficou muito entusiasmado quando te viu lavar os pés com água e sabão e até perguntou que marca de sabão é que utilizas. É Dove? O sabão que o próprio serviço de farmácia nos fornece, não é?
Ok, sabão neutro, não é? Sabão pH neutro, neutro. pH 5,5. É. O que Ok, temos que ter efetivamente é o cuidado de passar efetivamente no final para que não fiquem resíduos químicos do sabão e não comprometam principalmente a sensibilidade cutânea da pessoa ok. Deve e ser não entrar em água conflito também. tépida. Sim, água tépida, e acima de tudo respeitarmos os princípios fundamentais do controle de infecção para podermos processar todos os resíduos daquela lavagem, porque não pode ser exposto para ser contaminado por micro-organismos em casas de banho de circulação comum, não é verdade? Mas também não pode ser a um ponto de nós não conseguirmos fazer uma higiene correta, não é só molhar a compressa com soro ou um bocadinho de água e sabão e faz-se ali uma pseudo-lavagem. Não, tem que ser com água, efetivamente, porque a temperatura da água, a presença da água em contacto com o membro, além de conforto, quem é que não gosta de lavar os pés? Quem é que não gosta de lavar as pernas que andaram uma data de dias com ligaduras até ao joelho? Quem é que não gosta de sentir esse conforto? E é mesmo conforto numa lavagem mais profunda e detalhada das unhas, dos espaços interdigitais, da remoção e o corte das unhas. São cuidados de higiene. E é nesses espaços, nessas pregas cutâneas, nas pessoas que têm membros volumosos pela presença de edema, lipedema, fazem pregas cutâneas. E nessas pregas cutâneas pode desenvolver-se uma carga bacteriana que pode comprometer não só o sistema imunitário da pessoa, mas a capacidade de responder a essas mesmas defesas ou construir essas defesas de minimizar a probabilidade de vir a fazer antibióticos ou a promover a criação de biofilmes no leito da ferida. Ok, então a outra questão, e já agora que estás a falar isto, lavar a ferida durante um banho, imagina, durante uma úlcera por pressão, estás a fazer higiene no leite e não sei o quê, é correto lavar a ferida com o banho? Pode-se lavar essa ferida ou tem que se fazer assim umas coisas muito Atendendo que a água do sofisticadas? banho será contaminada por outras áreas do corpo, eu diria para usarmos uma água dedicada exclusivamente àquela área, para não haver Pode-se lavar. cruzamento de micro-organismos que são fisiológicos e estão presentes, por exemplo, no couro cabeludo, que no couro cabeludo não fazem qualquer processo de inflamatório major ou infeccioso, mas na presença de uma úlcera por pressão na região trocantérica, por exemplo, poderão desencadear aqui um processo de infecção. Também não é à toa que, segundo um estudo recente feito no hospital, não é um hospital Santo António e no São João do Porto, as úlceras de pé diabético infectadas eram por enterococos, o que é minimamente estranho. Estranho. Portanto, Sim. ou poderá pensar-se que é estranho, se calhar não é tão estranho como esse. Mas pronto, muito bem. O que é que eu tinha aqui? Havia aqui uma questão que eu por acaso fiquei aqui, ora, esgotou, está, desbridamento. O desbridamento autolítico, falaste muito no desbridamento e falaste no desbridamento autolítico. E que papel é que o desbridamento autolítico poderá ter no processo de cicatrização? Eu tenho uma opinião muito própria, porque o desbridamento autolítico, para mim, é um desbridamento contemplativo. Nós ficamos a contemplar que o hidrogel faça o seu papel durante o tempo. Portanto, o desbridamento, na tua opinião, segundo aqueles passos que tu disseste, deve ser um desbridamento um pouquinho mais. Contrariamente àquilo que se falava há uns anos atrás, deve ser um desbridamento um bocadinho mais, com mais ânimo, não é? O que é que tu Sim, mais consideras? ânimo. Vamos ajudar aqui ao processo, através de uma cureta, de uma simples pinça ou simples movimento mecânico com forças de cisalhamento em cima com uma compressa e, acima de tudo, aproveitarmos aqui o rendimento e as propriedades dos antimicrobianos e os surfactantes que temos disponíveis no mercado. Alguns unidades de saúde neste momento já têm distribuição interna, mas outros ainda conseguimos, como nós, a solicitar aos utentes para comprarem os seus próprios e nós usamos a cada tratamento. Muito bem. E aqui uma outra questão também, relativamente à utilização desses surfactantes, tu estás a dizer, é benéfico utilizar ou não o surfactante em contacto durante os 10 minutos, 15 minutos, antes de fazer um desbridamento um pouquinho mais agressivo? Há vantagens
eu recomendaria que nós devemos, antes de usar qualquer produto, ler o folheto informativo. Se lá nos dizem para usar, para aguardar um tempo de atuação mínimo de 10, 15 minutos, não vale a pena, ele não tem tempo para iniciar a sua ação. E o ideal é nós permitirmos que o produto nos mostre quanto vale, para nós podermos usufruir das características que ele tem descritas e há estudos científicos, porque quando chega à nossa mão já houve todo um processo de investigação anterior onde nos poderemos fundamentar para a tomada da decisão, como é lógico. Ok, portanto, a utilização do surfactante poderá ajudar, mas temos que deixar de Sim. utilizar, não é só pôr, não é irrigar a úlcera com o surfactante. Falaram aqui em alguns, eu não vou dizer nomes comerciais porque acho que não é muito legítimo, mas o PHMB com betaína, que é um dos mais utilizados, é um produto num frasco que tem o rótulo cinzento com umas letras verdes, que é muito utilizado para fazer isso, deverá ser utilizado e é um dos produtos que tem um surfactante que deve ser utilizado para isso. Duas questões para finalizar, para depois fazermos algumas também aqui à Luísa. Há aqui duas questões que colocaram. Uma é se um doente tem hipocoagulação ou agregação plaquetária, será indicado fazer desbradamento agressivo com cureta ou com bisturi? Ou devemos ter alguma... Os peritos Diz. recomendam muita cautela e deve ser feito sempre por uma pessoa com muito treino e, acima de tudo, conhecermos muito bem a pessoa que tem a ferida, o histórico. Não é a pessoa chegar à sala de tratamentos, tem uma lesão com tecido não viável, começarmos a explorar. Nós devemos começar sempre por uma avaliação sistémica da pessoa, para não Se o doente se queixa com comprometermos. dor, se o doente se queixa com dor no desbradamento, que estratégias é que aconselhas para minimizar Os essa dor anestésicos durante o locais, processo nós de desbradamento? temos muitos anestésicos locais, alguns anestésicos locais que podemos valer-nos para minimizar esse desconforto. Como, por Se, exemplo, se a dor, a lidocaína, a lidocaína, a lidocaína. Quem é que não tem uma lidocaína gel 2% numa sala de tratamentos? Acho que nenhum dos colegas a nível nacional poderá dizer isso, ou que não tenha a possibilidade de a solicitar ao serviço de farmácia. portanto, fazer uma aplicação de lidocaína gel, lidocaína spray, Spray, sim. os que têm mais privilégios até utilizar um EMLA, uma O EMLA, emulsão sim. para coisa, e eu deixar aplicar durante 20 minutos, perdão, 10 minutos a quarto de hora para fazer a sua ação e depois poder fazer um desbridamento mais agressivo. Ok, penso que é tudo para ti. Luísa, temos aqui uma muita questão. Então, já explicaste muito bem que Zaragatoa Não é a melhor não opção. tem não é a melhor opção. Então, qual será a melhor opção? Olha, antes de dizer qual será a melhor opção, deixem-me dizer uma coisa. A Zaragatoa Força. não é a melhor opção, porque aquilo que estamos a fazer é arrastar as colónias, as bactérias, o que existe um lado para o outro. Mas ainda assim, e apesar de não ser a melhor opção, existem muitas unidades de saúde, muitos serviços de laboratório, que mesmo quando lá chega uma seringa, por exemplo, que é a melhor opção, uma agulha, que é uma das melhores opções, não querem uma Zaragatoa. Portanto, isto é polémico, não é bem polémico, é polémico é querer em si, mas pronto, ainda há muito serviço de laboratório que aceita Zaragatuas e pronto. A melhor opção é, como eu tinha dito há pouco, para já lavar a ferida e depois encostar o bisel da agulha o mais possível à lesão, à ferida e fazer uma aspiração. Às vezes, mas não está lá nada porque já limpámos tudo. Há sempre qualquer coisa que fica dentro da agulha e essa é a melhor opção. E depois a outra opção é a biópsia, não é? A biópsia é uma coisa mais avançada, já requer que não se possa fazer, por exemplo, no domicílio ou que não se possa fazer no âmbito dos cuidados de saúde primários. Eu trabalho nos cuidados de saúde primários. Se eu estou mesmo desconfiada, se não consigo fazer uma colheita de exudado minimamente correta para enviar, teremos que enviar
às consultas especializadas de feridas para que façam uma biópsia. Essa é a maneira mais correta de fazer. Então, No caso da aqui tua uma outra experiência, se pergunta. queres acrescentar alguma coisa? Tu Não, tens para umas... mim, biópsia gold standard, não tem outra dúvida, Claro. não tem. Não tem, não há... A zaragatua é sempre para mim é um desperdício dos meus impostos, porque não tem grande viabilidade. Na maior parte das vezes elas são inconsequentes ou atrasam-nos resultados enviesados. Não raramente aparecem zaragatuas feitas em contexto de cuidados de saúde primários com Muitas serrátias, bactérias. com bactérias que são hospitalares normalmente, não são dos cuidados de saúde primários. Portanto, aquilo foi o que por acaso, na varridela, quando se passou com a cotonete, veio agarrada que se calhar dava lá uma serrátia a passar naquele momento. E entretanto, portanto, não é realmente a biópsia. Eu, na minha prática clínica, é o que faço. Tenho um doente que desconfio que tem uma infecção profunda, faço a referenciação ao hospital, peço para fazerem a biópsia, por acaso neste momento temos um melhor canal para fazer isso, e a cirurgia geral faz biópsia da lesão. E isto pode ser isto, também tem diabético, que é daquelas que terá mais interesse, ou na úlcera por pressão de Sim. categoria 4, profunda, osso exposto, ok, para percebermos se existe ou não osteomielite, outra coisa. E normalmente quando é preciso essa biópsia também será necessário muito provavelmente raio-x ou eventualmente uma ressonância magnética para detectar se existe ou não a infecção no tecido ósseo, que precisa realmente de uma abordagem mais agressiva. Às vezes o raio-x é suficiente, vê-se logo lá a osteomielite, mas sim. Pronto. Mas é. E mesmo nesses... Diz. Não, eu estava aqui, porque vi aqui uma questão que tinha a ver se ia depois com a agulha, sim, vai com a agulha, vai bem adaptada e é assim que vai para o laboratório. Não é, como a gente esteve a falar, a biópsia é o mais correto, se tiverem a oportunidade de mandar para uma consulta especializada, às vezes não há essa oportunidade, não há essa consulta especializada, portanto a seringa e a agulha será, e é preciso ter atenção, que não vamos espetar a agulha na pele, atenção é encostar, e portanto é preciso ter algum cuidado, preferencialmente enviar para consulta especializada e fazer biópsia. Que entretanto entre a colheita e a chegada ao laboratório os anaeróbios morrem. Às vezes já vão crescendo e multiplicar, portanto também é preciso ter atenção que aquilo tem que ir diretamente para, portanto, e se eu tiver a fazer um domicílio a 20 km do hospital, como às vezes acontece, não vale a pena, porque quando lá chega já vai mais do que adulterada, portanto tem mesmo que encaminhar para o hospital para fazer, aquilo já vai tudo multiplicado, né? E se tiver calor então, opa, aquilo tem tudo ali a favor. E eu falo do Alentejo, portanto, como podem calcular, às vezes 40 graus e andamos nos carros dos domicílios, portanto. São estufas autênticas. Exato. Ok. E no caso de fazer uma zaragatoa, a lavar com soro fisiológico, colher aquele pus nhanhoso que está a sair, ou lavar com aquele PHMB com betaína, aquela coisa do frasco com rótulo cinzento, ou com outro antisséptico qualquer. Qual é a melhor opção? Lavar com água e sabão. Acabámos de aprender isto neste webinar. Lavar com água e sabão. Não há nada melhor para lavar qualquer ferida que seja com água e sabão. Até porque tira todos os restos de pele, disparate, todos os restos de penso que lá estão, todos os resíduos de depósitos, todos. Aí há tempos tivemos um utente que nos chegou e que parecia que tinha ali muito tecido, muitas hiperkeratoses, muito não sei o quê, e quando lavámos era restos de iodo na pele. Portanto, tudo à volta ali, iodo, a pele não era lavada e então tinha uma película que se removeu. Portanto, lavar. Aguinha e sabão. Eu sou time água e sabão. Ok, Carlos, muito bem. Carlos, Aqui, sim. Desculpa, estava aqui. Diz. Agora desapareceu aqui. Sim, vinha no seguimento da tua questão das zaragatuas. Se não houver mais nenhuma opção e se fizer as zaragatuas, eu acho que continuamos a ter aqui um preconceito que é a zaragatua
colher diretamente aquele exudado que está ali cheio de detritos, cheio de bactérias e na verdade tem que se fazer a limpeza muito bem antes de se recolher a zaragatua. Isto é muito Exatamente. importante passar, porque de facto muitas vezes os E agentes sempre que se na parte apanham. mais funda. Sim, é Sempre na isso parte mesmo. mais funda da úlcera, que é aquela Claro. que só nos preocupa as bactérias que estão lá na profundidade, porque podem entrar na corrente sanguínea, Cá à podem superfície temos as outras todas que faz parte Isso da nossa mesmo. Esta fauna. própria. Muito, exato. É isso mesmo, é muito importante. Havia aqui mais algumas questões avulsas, nomeadamente a melhor prática para tratar uma necrose nos calcânios é para tirar ou não. Permitam-me responder-me: necrose do calcânio, se for necrose seca e estável, as guidelines dizem que é para ficar. Se tiver necrose móvel, ou seja, uma placa de necrose que está ali a boiar, é porque tem de ser desvitalizado de mal por baixo, portanto, a proliferação de bacteriana aí deve ser feita Crescer. desbridamente. Pronto, é porque está, portanto, essa deve ser a placa de necrose e deve ser removida. Quando a necrose é seca e estável, é sempre para estar. A melhor abordagem numa necrose seca, desde que não seja isquémica, é desbridar com os skills que o profissional tem. Há aqui uma questão também muito interessante que questiona quais são as, como é que é? Houve aqui uma questão que eu achei aqui muito interessante. Como garantir que um enfermeiro sem especialidade tem conhecimentos suficientes para prestar cuidados seguros e informados? Pronto. Isto é uma questão muito interessante. Estava para falarmos aqui muito tempo, mas aqui eu penso que aquilo que falámos há bocado, com as pathways, por isso é que eu penso que é importante. E há aqui uma outra questão, que cada instituição tem as suas normas, tem os seus materiais de penso. Esqueçam os materiais de penso. Os materiais de penso têm que ser bem utilizados para fazermos aquilo tudo que nós falámos hoje aqui. Por isso é que hoje, propositadamente, não foi abordado Falamos o de tema material. material de penso. Ok? O material de penso é o menos importante no processo de tratar a pessoa que tem uma ferida. O que nós falamos hoje é o mais importante. E se vocês fizerem bem o que nós falamos hoje, ou seja, fazer uma limpeza adequada da ferida, fazer um desbridamento, conseguirmos diferenciar inflamação de infecção, que é para não chamar o senhor doutor, porque a ferida está com mau cheiro. Se está com mau cheiro, lavem. Se calhar até cheira, não cheira a rosas. Isso nunca cheira, por amor de Deus. Mas se calhar não cheira tão mal, ok? Portanto, vamos tratar isto bem. E Salas de depois o material tratamento de penso ventiladas. Desculpe, Carlos. também, Salas de também. tratamento ventiladas, higienizadas, entre cada utente, os sacos dos lixos recolhidos. Para tirar os odores ambientais. Portanto, isso é que é importante. Depois o material de penso que nós estamos lá, nós temos é que saber, isso é outra, daria outra webinar, é o que é que aquela pessoa com aquela ferida vai precisar para ajudar no processo de cicatrização. Porque o papel do enfermeiro no tratamento de uma ferida de difícil cicatrização é criar as condições para que a pessoa tenha menos dificuldade nessa cicatrização. Ou seja, nós vamos tentar ajudar. Nós não lhe vamos pôr um remédio em cima que vai curar por obra e graça do Espírito Santo. Não, nós temos que criar as condições para que a pessoa faça o seu próprio processo de cicatrização. Não há nenhum material de penso no universo que cicatrize feridas, ok? Há pessoas que têm viabilidade celular e nós temos que saber é como ajudar essa pessoa a melhorar a viabilidade celular. E falo aqui em feridas malignas que não podem ser desbridadas. É verdade, não podem ser desbridadas as feridas malignas, porque senão vamos provocar uma questão muito mais grave. Aqui a ferida maligna é uma entidade por si só. O que nós temos que fazer não é promover a cicatrização, é promover o bem-estar da pessoa, é promover que aquela pessoa possa ir beber um café sem cheirar mal e sem estar a escorrer chudado. Ou seja, que nós vamos tentar gerir sintomas que a pessoa tem, porque a ferida provavelmente nem vem, não tem viabilidade celular. Muitas delas não têm a mesma viabilidade celular. Portanto, o que nós vamos criar é a melhoria do bem-estar daquela pessoa, ok?
Portanto, não vamos tentar fazer coisas agressivas, pelo contrário, vamos tentar minimizar os danos e fazer com que a pessoa possa ter uma melhor autoestima e conseguir fazer a sua vida pessoal de uma forma mais normal. Estava aqui a ver guidelines total. Estava aqui a ver uma coisa por causa do desbridamento, que há aqui uma questão pergunta. Já falámos do material para microbiologia, sobre fisiológico de lavagem com a polihexanida, quando impossibilidade de uma lavagem com água até a evidência. Não, nunca falamos nisso agora também, portanto, esta questão sobre fisiológico nunca deve ser substituído por lavagem com qualquer antisséptico, seja polihexanida, seja PHMB, seja ácido hipocloroso, que é o mais indicado para utilização a única indicado com o tecido ósseo exposto, também está uma das questões que estava aqui. Sim. Acho que ela estava a dizer, sim. Desculpa. Desculpa. Estava a falar algo. Estava o som ligado. Ok. E não existe risco acrescido de contaminação de feridas quando se faz desbridamento cortante com luvas limpas em vez de pinça de disseção. A pinça de disseção é só para puxar os tecidos, ok? Aquilo que foi demonstrado no vídeo foi, eu não ia lá com as luvas porque aquilo não dá jeitinho nenhum a agarrar uma pele com a luva, com o dedo e ir lá com uma lâmina. Utiliza-se uma pinça e uma lâmina de bisturi para fazer um desbridamento cortante, porque muitas das vezes o material, os ferros cirúrgicos servem apenas para nós agarrarmos de uma forma mais eficaz os tecidos mortos e removê-los. Ok? E às vezes nos hiperkeratosos, que foi aquilo que a Adelina também mostrou, não é possível agarrar com pinça, por isso é que se vai lá só muitas vezes com a lâmina que não se consegue, porque é uma hiperkeratose dura e é impossível de segurar com pinça. Sim. Aquilo que a Adelina também mostrou. Ela mostrou duas formas de duas formas, dois desbridamentos de tecidos diferentes. Sim. Não foi, Adelina? Não foi. E muitas das vezes são tão densos que é impossível qualquer pinça fixar, ainda que seja boa, que tenha dente de rato ou não, é muito difícil fixar aquelas hiperkeratoses tão densas. Sim, muito difícil. Aliás, e até a utilização de surfactantes, como a polihexanida, é mesmo assim, é muito difícil. Existem alguns produtos, algumas luvas de desbridamento, que agora é uma das novas opções que existem por aí, que têm utilidade para fazer uma espécie de esfoliação, mas se o tecido for muito duro, se não for a utilização da lâmina de bisturi, no caso do pé diabético, para quem tiver micromotores com brocas de desbaste, poderá ajudar a ter essas hiperkeratoses, mas não há muito mais hipótese de fazer isso. Alguém perguntou aqui exposição óssea, técnica ascética, se for necessário utilizar, pode-se utilizar água, ok? Se não houver tunelizações, na utilização de antissépticos, o único que pode ser utilizado é ácido hipocloroso, normalmente associado a hipoclorito de sódio em concentração muito baixa. Não é o hipoclorito de sódio que muitos estão habituados, chamado soluto de Equino, ok? O soluto de Equino está completamente contraindicado, assim como os outros antissépticos muito potentes, mas neste momento existem disponíveis no mercado soluções que associam ácido hipocloroso, que não é tóxico para as banhas de mielina, o ósseo, para os tecidos mais profundos. Coisa que, por exemplo, as polihexanidas, os derivados das clorhexidinas, não devem ser utilizados. Existem algumas dúvidas, porque não há estudos que demonstrem a utilização das octenidinas, ok? No osso. Mas, por exemplo, a octenidina, dos antissépticos tópicos, é o único que pode ser utilizado, ou que tem estudos que demonstram que não há toxicidade para a utilização, por exemplo, em cuidados neonatais. Portanto, temos que ter esse conhecimento e ir à procura também dessas coisas para podermos saber também, depois, selecionar a melhor opção para depois cuidarmos da nossa
da pessoa que tem ferida e que nós queremos cuidar. Pronto, não sei se existem mais questões por aqui, se a Filomena quer tomar a palavra, já estou aqui com a garganta seca. Ora, se houver mais questões, é a altura de quem está a assistir ir à procura de informação e ir estudar sobre esta temática, não é? Porque já percebemos que isto é, assim, todo o mundo. Aquilo que nós vos quisermos transmitir hoje é a base, porque sem a base não vale a pena tentar construir mais nada, porque não vamos chegar a lado nenhum. Permitam-me agradecer a todos que a esta hora ainda estão a assistir e são bastantes ainda. Permitam-me agradecer também aos nossos palestrantes, Luísa, Joana, Adelina, muito obrigada pelas vossas excelentes apresentações. Carlos, uma moderação fantástica, portanto, não se podia pedir mais do que aquilo que tivemos. E só deixar duas notas. É que o nosso próximo webinar vai ser no dia 26 de maio e sobre a temática da deontologia. Pedir a todos aqueles que ainda estão connosco no final e antes de desligarem, preencham um questionário de satisfação, de forma a que nós possamos a cada webinar que passa ir melhorando. E um agradecimento particular às nossas colaboradoras, à Vera, à Larissa, à Madalena, pois sem elas não nos era permitido construir estes webinars. E pronto, mais uma vez despeço, muito obrigada. Se não for antes, voltamos a ver dia 26 de maio. Até lá. Até lá. Muito obrigada. Obrigado também. Obrigada.